Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje é o rei, Roberto Carlos. A Rede Globo tem um especial de final de ano com o Roberto Carlos, não é? O canal Imagem TV também. Triálogo orgulhosamente traz para você ele, o rei Roberto Carlos. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar, eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções que eu Roberto Carlos, que emoção. Que ter prazer. você com a gente aqui. Eu queria saber o seguinte, qual foi o momento que Roberto Carlos te fisgou, Fábio? Isso foi lá nos anos 60, com 11 anos de idade. Quando eu vi a história do Split Splash e vi o Calhambeque passar, eu falei, é nesse carro que eu embarco. E aí estou com o Roberto desde essa época e nunca mais desci dessa carona confortável e maravilhosa. Mas o cover não nasceu com 11 anos, não é? Não. Com 11 anos nasceu a identificação com o estilo Roberto Carlos, a música do Roberto Carlos, as canções do Roberto. E o cover, ele foi uma coisa já mais madura, mais elaborada, já veio aí na faixa dos 35 anos de idade. Ótimo. Carlos, onde foi que o Roberto Carlos te fisgou, cara? Muito parecido com o Fábio, foi também na minha infância. Antes, evidentemente, falar da minha emoção de estar aqui ao lado de um grande apresentador e estar ao lado de frente com o rei, né? Que espetáculo. É o mais perto que você chegou de Roberto? Foi espetacular, mas é uma honra, pô, é uma honra. Vi ele cantar emoções aqui, divinamente, né? Obrigado. Espetacular. Muito obrigado. Foi na minha infância também, ouvindo rádio AM, as rádios daqui, a Espírito Santo, a Vitória, a Cariacica, muito Roberto, sempre gostei, mas nunca tinha identificado com ele. Fui fazer isso mais na minha maturidade, que eu fui entender a obra dele, me interessar por ele, pela história dele, né? E foi assim que eu passei a admirá-lo demais. Eu queria saber o seguinte, a pergunta vai para os dois, na verdade. Como que a gente poderia fazer uma historiografia de Roberto Carlos? Em quantas fases a gente pode dividir a obra de Roberto Carlos? Bom, Roberto é uma história viva, né? Ainda está aí e a cada ano que se passa só surgem coisas mais interessantes, né? Eu acho que isso ficaria bem contado a história do Roberto numa série, né? Ele está falando num filme agora que vai falar da vida dele, mas eu acho que teria que ser um seriado, pelo menos um mês de história, né? Toda semana mostrasse um pedaço da vida. 4 fases seria interessante. 4 fases. Que fases seriam essas grandes fases da obra do Roberto? Olha, eu imagino assim, o Roberto, a maturidade dele, desde da fase dele, né, novinho, com 19, 20 anos, até ele chegar à sua maturidade, ele conta isso em música. Está tudo sendo contado ali, né? O Split Splash é ele garotão, o broto legal, aquele negócio de garotão. Quando ele vem amadurecendo, ele se casa, ele coloca isso nas canções também.
Quando ele vai vindo mais para frente, quando ele tem filhos, ele bota aquelas canções relacionadas Quando as crianças saem de quando férias. as crianças saem de férias, né? As crianças, né? Então o Roberto, ele tem uma obra muito biográfica. Tem uma fase ecológica também. Tem a fase ecológica dele. Que ele usava uma pena na Isso. no brinco. Aquela música lindíssima das baleias que ele gravou, que é fantástica. Tem a fase mais pra frente que ele volta o seu olhar pro público dele. O pessoal acha que é a fase mais cafona dele, mas eu gosto disso, que é quando ele tá falando de gordinha, de mulher de 40, na verdade fazendo A música do caminhoneiro a também. do caminhoneiro, um respeito a essas pessoas. Pô, qual caminhoneiro que não passa horas e horas na estrada O ouvindo Roberto só faltando gravar a música do motoqueiro, que hoje o que mais tem na cidade é motoqueiro, né? E tem um compositor capixaba que fez uma música maravilhosa que está até comigo a letra, para passar para o Roberto numa oportunidade, para falar Sobre motoqueiros? Sobre os motoqueiros, né? Uma letra interessantíssima, né? Grava você na frente dele. Ela já tem endereço certo, é o rei, né? Não sabemos para quando, mas... Pra gente fechar esse bloco, eu sei que para vocês que são admiradores da obra, é difícil a gente dar uma resposta como essa. Mas qual a música que você fala, essa é a grande música de Roberto Carlos? Para mim, a música que resume toda essa história do Roberto chama-se Além do Horizonte. Por quê? Porque ela fala da natureza, ela fala de um amor descontraído, uma paixão ardente, tá entendendo? Onde a gente pode bronzear o corpo perante a natureza, tem essas coisas todas na música, né? Então, quer dizer, ele tá passando ali o romantismo, a ecologia, porque está nos campos, né? Então, eu acho assim, fantástica. Essa música, para mim, ela é Qual fatal. é a grande música do Roberto? Para mim, é do álbum de 77. Está escondidinha lá no álbum, chamada Pra Ser Sua Minha Mulher. Que não é composição dele, é do Rony Von e do Tony Zanà. Mas é uma música belíssima. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai terminar esse bloco com mais Roberto, pode ser? Com certeza. Então vamos lá, vamos de Roberto. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição está fazendo um especial Roberto Carlos. Temos aqui Fábio, o grande cover do Roberto Carlos, aqui no Espírito Santo e no Brasil, circulando o Brasil, e Carlos Rabelo. Carlos Rabelo, estudioso da obra de Roberto Carlos, não só de Roberto Carlos, como da obra da música cafona no Brasil. E eu queria falar justamente sobre esse elemento do cafona. Em um determinado momento da vida do Roberto Carlos, eles tentaram dar uma hypada, dar uma limpada na imagem dele, para que ele ficasse menos popularesco, vamos colocar assim. E tiraram nesse momento o tecladista clássico dele, que era o Lafayette, para colocar o Eduardo Lages. Eu queria saber, na avaliação de vocês, o Eduardo Lages somou ou subtraiu? Acho que somou. O Eduardo Lages, na verdade, assume como maestro, né, de Roberto Carlos. Foi um momento, aí você está falando de meados dos anos 70, é um momento onde os produtores de Roberto Carlos querem fazer uma banda mais estruturada, uma banda maior. E alguns elementos ali já não davam pé na estrutura que eles estavam pensando de fazer no show de Roberto Carlos, né? Então contrataram um novo baterista, contrataram vocalistas, uma banda completa, como até hoje o Roberto tem essa... Uma orquestra. Uma orquestra. Né? Eu acho que valeu, o Eduardo Lages é muito competente, né? Ele é multitarefista, digamos assim, né? Ele faz várias coisas, ele é arranjador,
ele é tecladista, ele compõe também. Eu acho que foi um ganho. Sem desperdiçar, evidentemente, Lafayette, que era gigante, mas Lafayette não era somente tecladista do Roberto. Lafayette também era tecladista de estúdio e também tinha a carreira solo dele. Sim, hoje em dia ele está até com um trabalho novo aí, Lafayette. E tá, os caras em aí, evidência. Tá fazendo. Queria saber o seguinte, Fábio, qual foi o mais perto que você chegou de Roberto Carlos? Mais perto foi no camarim com o Roberto, né? Por 2 vezes, uma vez no Rio de Janeiro, outras vezes aqui no Álvares Cabral. E paradinhas de rua no trânsito foram várias, umas 4 vezes já. Após o show, ele saindo da área do ginásio aqui, eu sabia onde ele ia passar e esperei. Quando ele me viu, ele abaixou o vidro, parou o carro, botou o braço para fora e a gente teve um diálogo legal. Lá no SESI, em Cachoeiro, na porta da casa dele no Rio. E como é para você, um cara que aos 11 anos se apaixonou pela obra do Roberto, decidiu trazer o Roberto para a tua vida, da forma como você traz aqui, está de frente a frente com um cara que guiou a sua vida de alguma maneira? Rapaz, é uma geleira, né? Quando você vê o cara na sua frente, você quase congela. Mas aí eu já levo para o lado como se fosse uma pessoa do meu convívio familiar. De alguma forma né? Quero logo abraçar e deixar tudo bem à vontade, tá entendendo? E ele recebe isso muito bem. O Roberto é muito aberto para... Principalmente comigo, nunca tive grande dificuldade, porque eu acho que ele olha e deve imaginar alguma coisa, né? Sim. E já fez algum comentário a respeito do trabalho que eu faço, tudo, que me deixou bastante confortável. Então, minha pressa acabou um pouco aí. Carlos, você qual foi o mais perto que você chegou de Roberto? Aqui. Aqui agora? Pô, deixa eu pegar na mão aqui, pô. Que é isso, pô? Isso é fantástico. Obrigado por essa oportunidade de conhecer o Rei pessoalmente. Você, assim, como estudioso, você percebeu a obra dele. Por que o Roberto Carlos exerce esse fascínio tão grande ao público? Um fascínio de magia mesmo. Você nota em pessoas de diferentes idades, assim, diante do Roberto Carlos, tendo uma reação de catalepsia quase. Porque Roberto, a obra dele, Fábio, é uma obra biográfica. Vou te dar um exemplo. Você pega, por exemplo, um grande compositor nosso chamado Chico Buarque. As canções do Chico Buarque funcionam mais como uma espécie de crônica. O Chico dificilmente fala dele nas músicas. Ele está observando o que está acontecendo e ele está escrevendo a respeito. É um cronista da nossa música. O Roberto não. O Roberto ele é biógrafo. Ele está contando ali desde o comecinho das composições dele, é a vida dele. Então você passa a conhecer o Roberto Carlos, você não nem precisa ter contato com ele, como eu tive agora com ele aqui. Só conhecendo a obra dele, você sabe quem é, a personalidade dele, a religiosidade dele, os problemas que ele passou. O filho, quando ficou cego, que ele escreveu aquela canção lindíssima, As Flores do Jardim de Nossa Casa. Né? Quando ele estava apaixonado pela Alice, que era casada, que foi a primeira esposa dele que faleceu, ele gravou Quero que Vá Tudo para o Inferno, né? Contando essa história. Ele é muito biográfico. Quando ele vai para o caminho religioso, todo ano ele coloca uma canção religiosa. Quando nascem os filhos, ele conta essa história. Então, eu acho que o fascínio vem daí. Você acredita que, de alguma forma, o fato dele manter se manter recluso não ajuda também na construção desse mito? Ou seja, é um cara tão recluso que quando a pessoa tem a possibilidade de estar perto, assim, ela toma esse choque. Mas ele não pode sair. Ele não pode. Eu me lembro de uma entrevista nos anos 80, tinha a Rádio AM do Rio que pegava aqui em Vitória. Uma das raras entrevistas que o Roberto Carlos deu para a rádio. Uma Rádio AM, se não me engano, foi a Rádio Mundial. E nisso o cara fez uma pergunta espetacular. A pergunta de um bom jornalista. Ele perguntou, Roberto, você tem tudo. Você tem Lady Laura 1, Lady Laura 2, Lady Laura 6, você tem apartamentos, você tem pessoas apaixonadas por você, você tem uma família bacana, estava casado com a Miriam Rios à época, você tem tudo. O que você não tem? Essa foi a grande pergunta, né? O que falta para você? Você tem tudo. Aí ele virou para o radialista e falou assim, olha, eu vou te falar o que me falta. Quando eu desço de um show, eu desço do avião, eu pego o carro, vou para minha casa, passo ali pelo Leblon, para o sinal, eu olho para o lado direito, aqueles bares cheios de gente, e eu não posso estar lá. Eu olho para o lado esquerdo, as pessoas passeando com cachorro, com as crianças, e eu não posso estar lá.
Isso, assim, eu ouvindo, me doeu profundamente, porque eu entendi que ele falou. Ele está há 50 anos, não tem liberdade. Não tem liberdade nenhuma. Mas será que essa falta de liberdade não foi construída também, não? Porque eu tenho a impressão que Erasmo é o Roberto que deu certo, sabe? Porque, de alguma forma, ele tem muito do que o Roberto tem as composições, tem a história, tem a música, e ele vai comprar pão e tomar café na padaria. Chico Buarque faz a mesma coisa, né? É possível também, mas a dimensão que ele tomou, Roberto, em termos de popularidade, com todo respeito a Erasmo, todo respeito a Chico, ele é muito grande. Mas Xuxa, por exemplo, não pode fazer isso também. Sim. Não pode andar na rua. O Roberto também não pode. Você pode andar na rua? Graças a Deus eu vou e volto sem problema. Às vezes quando um grita lá um negocinho, faz uma graça, assovia uma canção, canta um trecho, ou chama de Roberto logo, entendeu? Mas tá tudo tranquilo. Maravilha. Então vamos terminar esse bloco com mais música, mais Roberto para vocês. Tanto tempo longe de você, quero menos te falar. A distância não vai impedir meu amor de lhe encontrar. Cartas já não adiantam mais. Quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu não sei por quanto tempo eu tenho ainda que esperar. Quantas vezes eu até chorei, pois não pude suportar. Para mim não adianta essas coisas sem você. E eu então me desespero. Por favor, meu bem, eu quero, sem demora, lhe falar. Quero ouvir. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição é o especial de Roberto Carlos, uma coisa em que só a Globo podia ter. Não, nós também podemos ter, nós temos esse poder. Foi caro? Foi. A gente tem dinheiro. A gente se dá esses prazeres de trazer o Roberto Carlos aqui com a gente, Carlos Rabelo. Que bom saber disso. E ter vocês aqui com a gente. E eu queria saber de vocês o seguinte, no bloco passado a gente começou uma conversa, eu citei aqui o Erasmo. O Erasmo e o Roberto, a gente poderia colocar no mesmo patamar que Lennon e McCartney para o mundo? Assim, eles são para o Brasil, para a América Latina, o que Lennon e McCartney foram para o mundo? Eu não tenho a menor dúvida que o Roberto e Erasmo é maior, é muito maior. Com todo respeito, sim. Eu gosto muito dos Beatles, gosto muito de Lennon e McCartney, acho maravilhoso, mas o tamanho da obra, a quantidade de sucesso, a riqueza, né? Eles se dão muito bem, fazem uma canção muito fácil. Normalmente o Erasmo faz a música e o Roberto a letra. Eles são muito ligados. Tem uma história ótima deles, que é aquela história do precisa acabar logo com isso. Você podia lembrar para as pessoas aqui? Eu vou tentar relembrar também. Os dois compondo pro álbum, esse era pro álbum do Erasmo. Tanto é que o Roberto nunca gravou em álbum dele essa música, Sentado à Beira do Caminho. Preciso acabar. Lindíssima, né? A história é que eles não conseguiram, eles empacaram na hora do refrão. Fazendo a letra bonitinha, na hora do refrão empacou. Aí Roberto falou, bicho, deixa eu deitar aqui um pouquinho. Erasmo, deixa eu deitar um pouquinho para descansar, aliviar a cabeça e tal. Aí Erasmo saiu, foi pro quarto. Ficou ali uns 10 minutinhos pensando na vida, ficou pau da vida, revoltado que não aparecia, né? Ele agoniou.
Pô, rapaz, eu preciso acabar logo com isso. Erasmo, Fechou. Erasmo, aí, é isso. Muito legal. Essa história é Genialidade, verdadeira. então, sinergia, cara. É Tem espetacular. um trabalho muito legal do Fábio, que ele faz junto aos asilos. Ele vai aos asilos, leva o show do Roberto Carlos no asilo, e é emocionante ver a reação das pessoas durante esses espetáculos, porque os idosos lá têm a impressão que estão de frente para o Roberto. Eles não acreditam que... Você fala cover, não sabe nem o que é um cover. Para eles, lá naquele momento, é o Roberto Carlos que está ali. Qual a emoção assim que bate no seu coração em se deparar com uma senhora idosa olhando para você e acreditando que você é o Roberto? É uma situação de muito carinho, de muito respeito, né? Porque a gente sabe que já viveram o que a gente está vivendo, né? E hoje estão ali, não vou dizer sucateados, né? Eles estão ali à margem do que está próximo, do que está vindo, né? Até quando Deus quiser. Então, naquele momento ali, eu vejo um avô, já se foi, eu vejo um pai que está idoso, uma mãe que está idosa, e eu procuro dar o máximo de carinho, porque é o que falta para o pessoal que está no asilo, é carinho, atenção. Eu toco essas festas, muitos dos parentes nem lá aparecem, eles ficam sozinhos, sendo cuidados pelas assessoras dos asilos, né? E procuram distrair porque não chegou ninguém. Tá vindo, tá chegando. E acaba a festa e não chega ninguém. Entende? Então, eu envolvo eles com carinho, com abraço, com beijo, e é aquela coisa toda, entendeu? Não tenho distinção se é preto, se é branco, se é vermelho, se é marrom. Todo mundo, para mim, é igual ali. Eles dependem do carinho que eu levo, do romantismo das músicas do Roberto, dessa alegria, que é coisa muito pouca. Pouca gente visita asilo, tá? É um trabalho realmente emocionante. Eu vi e fiquei O impressionado. mais importante, eu volto a dizer, a gente não cobra nada para os asilos. Eu toquei no Rio esse final de semana, eles me deram a gasolina, eu não cobrei cachê. Entendeu? Porque já é sacrificado. Sei que eles lá cobram um bom valor para receber esse pessoal, mas tratam assim, né? Sabe como? É muito comercial a coisa, né? Eu vejo assim. Mas é legal, eles estão ali, eu faço show com gente tomando soro, recebendo alimentação por tubulação, entendeu? Eu vou lá abraçar, vou lá, beijo eles, tiro foto junto, levo uma rosa para cada um. Eles ficam emocionados. Na cama, lá no leito, aqueles que não podem ir lá no salão, eu vou lá no leito com o microfone sem fio e canto um pouquinho lá para eles. Entendeu? Nós estamos caminhando todo para essa direção. Então a gente tem que salvar o nosso lar para que a gente chegue bem lá. Não, parabéns, meu gesto, pelo que eu vi no vídeo, é de fato tocante. Carlos, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, cara. Provavelmente tem alguém que está ouvindo a gente aqui e não está levando a sério a conversa. Tá falando, Roberto, não é isso tudo, cara. Pô, os caras estão com muita conversa aí, não é isso tudo. Que recomendação você faria para esse cara que está assistindo lá, para ele chegar e compreender o que é de fato a obra de Roberto? Você fala de discos? O cara quer começar, fala assim, ó, ouve isso aqui que você vai entender o que é Roberto Carlos. Eu começaria do zero. Né? Começaria lá, desde aquele disco que ele não gosta muito, que é o João e Maria, lá da Bossa Nova. Mas o Roberto passa a ter uma maturidade mesmo, ser reconhecido como um grande artista a partir de 68, um álbum chamado O Inimitável. Já tinha um álbum muito bom de 67, chamado Roberto em Ritmo de Aventura, que foi um filme que ele fez também. Mas o álbum de 68 é um álbum muito forte. Ali são 11 sucessos. Ele tem outros discos também, que vão ter 5 sucessos, 6 sucessos, 7 sucessos, mas eu começaria por aí, para poder entender o que é o Roberto, mas depois buscar também as fases anteriores dele, as fases dele mais roqueiro. Eu começaria com o Inimitável, eu acho fantástico. Então seria a porta de entrada. Então fica a dica para você que está querendo conhecer a obra do Roberto, entender sobre o que a gente está falando exatamente aqui e dimensionar o tamanho de Roberto Carlos para a música no Brasil e no mundo. Roberto, muito obrigado mesmo. Eu agradeço. De verdade, foi uma grande satisfação. Obrigado pela oportunidade. Eu queria que você deixasse o contato para as pessoas, quem quer te contratar para uma festa, para um evento. O contato por e-mail é o coverdorei@bol.com.br. coverdorei@bol.com.br. E o telefone 27 9 9830 1063.
Maravilha, muito obrigado mesmo. Carlos, obrigado novamente aí Opa, pela parceria, cara. Bom demais, bom demais. E quero que você deixe o contato aqui para as pessoas conhecerem a rádio que você tem. Fala um pouquinho da rádio para a galera. Ah, sim, já tenho alguns meses que eu lancei, é uma rádio somente na internet, tem cerca de 500 ouvintes por dia, que chama Rádio Cafona FM, onde a gente coloca os maiores sucessos da música brasileira desde os anos 50 até a atualidade, né? Que é a chamada música brega ou cafona, que eu tenho um apreço particular, são canções fantásticas. Algumas pessoas tomam como sátira, mas eu acho que são canções belíssimas e fazem parte do imaginário brasileiro. Procurar na internet lá, Rádio Cafona que acha a gente. E qual é o endereço? Ixi, o endereço é complicado. É complicado. Então, Rádio Cafona FM. Rádio Cafona FM. Então, Uma maravilha. brilhante ideia, maravilha. Não, muito bom, muito boa mesmo. Acho E tem que a é uma página coisa no inédita. Facebook. Tem a página tá? no Facebook, ela funciona 24 horas no ar. Eu também sou radialista, faço lá umas gravações lá, falando da obra, né, determinada canção, curiosidade, então é muito legal. Então Parabéns. você vai fazer o seguinte, já que você é radialista, você vai anunciar a última música do Roberto desse especial. Rock Moral. E com vocês agora, o maior intérprete do Brasil, cantando Jesus Cristo, Roberto Carlos. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor. Olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Obrigado. Tchau, pessoal. Que tenham todos um feliz ano novo e um 2017 cheio de muitas emoções. Obrigado. Tchau. Bye. Bye.